Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante no direito de família. Vamos aproveitar que nessa semana nós tivemos aí um marco nacional no dia 25, que foi o Dia Nacional da Adoção. E eu vou abrir a nossa aula de hoje falando de uma frase da autora Lydia Weber, que diz o seguinte: adoção é acreditar que o amor é mais forte que o destino. Então vamos lá. Hoje nós começaremos a falar sobre a fundamentação jurídica da adoção. Bem, nós tivemos uma alteração no Código Civil a respeito do tema, né? Na verdade, a fundamentação, basicamente toda a fundamentação a respeito do tema adoção estará no Estatuto da Criança e do Adolescente. O que ocorre? Nós temos lá no Código Civil de 2002 os artigos 1618 e 1619 que tratarão sobre o tema. Porém, ao consultar o Código Civil, vocês vão observar que somente esses dois artigos que sobraram em relação à adoção vão fazer remissão à consulta ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Nós teremos todo o procedimento, tudo que diz respeito ao procedimento de adoção ali no Estatuto da Criança e do Adolescente. Anotem aí, a nossa lei número 8.069 de 1990. E nós temos também uma lei que vai tratar especificamente sobre o tema do tema de adoção, que é a conhecida lei de adoção, que é uma lei relativamente nova. É a nossa lei número 12.010 de 2009. E eu gostaria que vocês anotassem também uma lei que alterou tanto a redação do Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto a redação aí em relação à nossa lei de adoção, trazendo algumas inovações a respeito do tema, que é a Lei 13.509 de 2017, ok? Então, vamos fazer essas anotações aí a respeito da nossa fundamentação legal e agora vamos lá falar um pouquinho sobre o nosso tema adoção. Bom, antes de começar a entrar na legislação em si, eu gostaria de conceituar a adoção. O que é a adoção? A adoção nada mais é do que um instituto jurídico. Por que seria um instituto jurídico? Porque nós temos que ingressar no sistema judiciário, é um procedimento que nós temos mediante o judiciário para que ocorra essa adoção, que é algo tão excepcional no nosso ordenamento jurídico, ok? Então, a adoção é um instituto jurídico a partir do qual uma criança ou um adolescente, e acrescento mais, um maior de 18 anos, pois os maiores de 18 anos também podem ser adotados, né? Mas como nós estamos falando basicamente em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, então nós ficamos aí mais voltado à adoção dos menores de 18 anos, né? Então, continuando com o nosso conceito. A adoção é um instituto jurídico a partir do qual uma criança ou um adolescente, não gerado biologicamente pelo seu adotante, torna-se irrevogavelmente seu filho. Observem que no próprio conceito de adoção, nós temos algumas características do procedimento de adoção. Primeira coisa, a adoção é um instituto jurídico, né? Ela pode ocorrer em relação a uma criança ou um adolescente, ou pode ocorrer também em relação ao maior de 18 anos, né? Qual vai ser a diferença, basicamente? Basicamente, a diferença é que a ação
de adoção em relação ao menor de 18 anos, a competência é da vara da infância e da juventude. E em relação ao maior de 18 anos, a competência vai ser da vara de família, tá? Mas o procedimento é o mesmo e nós teremos, inclusive, a possibilidade de aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente no que couber em relação à adoção do maior de 18 anos. Outra característica que nós podemos encontrar aí no conceito de adoção é que essa adoção, ela será feita para aquele não gerado biologicamente pelo adotante, né? Então, ele não é seu filho, ninguém adota o filho, o próprio filho, né? Então, é um instituto diferente. E outro detalhe importantíssimo da adoção é que a adoção, ela é irrevogável. Portanto, esse ato de adotar tornará o adotando irrevogavelmente filho do adotante. Portanto, é uma situação excepcional no ordenamento jurídico. Vamos lá. Falando um pouquinho aí da nossa lei 2010, né? A nossa chamada lei de adoção. Essa lei de adoção, como eu havia dito para vocês, ela revogou a maior parte dos dispositivos do Código Civil no tocante ao tema de adoção. O que acontece? Nós tivemos o restante, né, do conteúdo aí, então somente 2 artigos, lá no artigo 1618 e no 1619. E esses 2 artigos, eles vão estabelecer que a adoção de crianças e de adolescentes, ela será regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a nossa Lei 8.069. E o artigo 1619, né, seguindo aí com o nosso segundo artigo, ele diz o seguinte, que no que couber o Estatuto da Criança e do Adolescente, também poderá ser aplicado a adoção de maiores de 18 anos. Portanto, turma, foi o que restou no Código Civil em relação ao procedimento de adoção. Somente a informação de que será aplicado o Estatuto da Criança e do Adolescente como regulamentação e que poderá ser aplicado também o Estatuto da Criança e do Adolescente para a adoção de maiores de 18 anos. Então, vamos lá. Já que nós estamos falando que a regulamentação básica está no Estatuto da Criança e do Adolescente, abra o seu Estatuto da Criança e do Adolescente e vai dando uma lida aí a partir do artigo 39, tá? Lá no artigo 39, vocês vão encontrar que a adoção de criança e adolescente será regida pelo disposto no código, nesse Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? E nós encontramos a primeira informação de suma importância em relação à adoção. Lá no parágrafo 1º do artigo 39, nós temos o seguinte: a adoção é medida excepcional e irrevogável, tá? São 2 características aí do processo de adoção. É uma medida excepcional e é irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou do adolescente na família natural ou na família extensa, na forma do parágrafo 25 desta lei. Ou seja, o que o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente está dizendo? Que a regra geral, o normal, a tradição é que a criança ou o adolescente permaneçam no seio familiar e que somente nos casos excepcionais
essa criança pode ser inserida, né, lá na última via, quando não tem mais alternativa, em outra família, na família substituta, que seria aí a família que estaria adotando, tá? Professora, você falou de família natural ou família extensa. Qual é a diferença? O que é isso? Bem, família natural é a família formada pelo pai e a mãe e seus descendentes, seus filhos, ou por um dos pais e seus filhos, ok? Porque não necessariamente nós teremos pai e mãe, né? Então, pelo pai e mãe, ou somente pelo pai ou somente pela mãe e seus filhos. Ou seja, é aquela família, aquele núcleo familiar, tá? Isso é a família natural: pai, mãe, filhos, ok? E a família extensa? Que família é essa? Porque lá no código diz o seguinte: a adoção é medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou do adolescente na família natural ou extensa. A família extensa é aquela família formada pelos parentes próximos daquela criança ou daquele adolescente, aqueles parentes com os quais a criança ou adolescente mais mantém convivência. Então, esse é o conceito de família extensa. Anotem aí para vocês não esquecerem. Então, a regra geral é que essa criança ou esse adolescente seja mantido no seio de sua família. Caso contrário, né, caso não haja alternativas, é que essa criança, ou esse adolescente é submetido aí à adoção, né? Por isso, o estatuto, ele fala tratar-se de uma medida excepcional. É cabível tão somente quando se verificar a impossibilidade de manutenção dessa criança na família de origem, tá? E por que isso? O objetivo maior é a garantia do direito fundamental das crianças e dos adolescentes à convivência familiar e comunitária. E isso aí é garantido aonde, gente? Lá na própria Constituição. É uma garantia que a própria Constituição traz para a criança e para o adolescente. Lá no artigo 227 da Constituição, né? Nós temos aí o direito à convivência familiar e comunitária. E temos também a disposição desse contexto no artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que ocorre com a adoção, pessoal? Com a adoção, essa criança ou esse adolescente passa a ter os mesmos direitos e deveres que o filho biológico. Exatamente os mesmos direitos e deveres, inclusive os hereditários. Não existe, vamos relembrar uma frase que eu falei para vocês em conteúdo anterior. Não existe distinção entre os filhos, seja o vínculo civil ou vínculo biológico. Lembra que eu falei para vocês quando a gente estudou sobre o casamento e sobre a união estável, né? Então não importa de onde que veio o filho, se a filiação é biológica ou se veio da adoção. A adoção está incluída aí no vínculo civil, né? Então não importa, os deveres são os mesmos, os direitos são os mesmos e inclusive os direitos sucessórios, direitos hereditários. Essa garantia, ela está constando no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 41. Outra questão interessante que vai afetar diretamente os direitos da personalidade dessa criança ou desse adolescente. Essa criança ou esse adolescente adotados,
essas crianças, né, ou esses adolescentes, eles passarão a ter o mesmo sobrenome dos adotantes e nunca mais deixarão de ser considerados filhos destes. Por quê? Porque eu falei para vocês que é uma característica da adoção a sua irrevogabilidade. Então, transitada em julgado aquela sentença, é filho assim como os demais, né? E não mais deixará de ser considerado filho. Nem mesmo, isso é uma questão muito interessante, é uma questão que sempre é alvo de dúvidas em relação à morte do adotante, né? E aí, após a morte do adotante, como é que ocorre? Volta o direito aos pais biológicos? Como é que fica isso? Não, nem mesmo a morte do adotante vai devolver os direitos aos pais biológicos, ok? E aí, como é que faz? Se morreu o pai, morreu a mãe que havia adotado e o pai biológico e a mãe biológica voltaram, querem resgatar aí. Se perder o poder familiar, gente, bom, provavelmente ocorreu a perda do poder familiar. Ou esses pais biológicos estavam aí em outro país, sumidos, né? Lá no Lins, no local incerto e não sabido, e essas crianças estavam em situação de abandono, porque, via de regra, é que sejam mantidas com os próprios pais. Então, se surgem após a morte desses adotantes, esses pais biológicos, eles só poderão retomar o vínculo por meio de uma ação de adoção, ok? Então, essas são as primeiras informações em relação à nossa ação de adoção, tema de hoje.